tarde, estamos começando o Globo Esporte desta segunda-feira. Caio Ribeiro, o corintiano, tá perguntando boa tarde pra quem, Felipe Andreoli? Acabou a era Carille no Corinthians. Ele que sempre foi conhecido, né, Caio, por ser bem ajustado no sistema defensivo, tomou 4-1 do líder Flamengo, 8 jogos sem vitória, Caião. O Corinthians que estava aqui no G4, né, cara, tava se classificando diretamente para Libertadores, despencou, caiu para a 8ª posição. Tá fora, por enquanto, da Libertadores, você falou. O Corinthians é pra Libertadores, Caio Ribeiro. Vou pegar do seu pé aqui, vou ficar de olho em você, Caio. O que aconteceu pro Corinthians ter degringolado desse jeito? Foram as declarações do Carille? O que você acha que aconteceu? Eu acho que ele perdeu o grupo. Todo mundo oscila, todo time oscila durante o campeonato, difícil como é o brasileiro. E aí você tem a fase ruim e depois a recuperação. O que aconteceu é que o Carille começou a falar: os meninos não estão jogando bem, o time não tá jogando nada, o time tá desarrumado, não merece a posição que ocupa, e aí aquela sintonia entre treinador e jogadores quebrou. E aí fica difícil de se manter no cargo. Pro jogador, Caio, você que foi um jogador, ninguém pode falar mal do jogador, principalmente o técnico. Não, você pode falar mal, você tem que cobrar, mas não publicamente. Publicamente, você normalmente, nessa fase difícil, você dá uma blindada. Você chama pra... que o Carille na última entrevista foi muito forte, que ele falou que era uma vergonha. Aí depois, não, eu tava com vergonha, ele mudou a declaração dele. Você acha que ele se embananou ali? Não, eu acho que foi uma sequência de declarações infelizes. Atrelado a isso, o futebol que o Corinthians não vinha jogando bem, e não vinha mesmo. Tentou mudar o estilo de fazer um time um pouquinho mais ofensivo, mas o Corinthians tem um modo de jogar e é difícil você mudar com a competição em andamento, e aí acabou pagando preço. Você tem informações, então, de quem pode ser o futuro técnico do Corinthians? Já sei qual é a bola da vez. Não fale agora, Caio Ribeiro. Vamos fazer aquele suspense maravilhoso e ver a matéria do jogo, o jogo que derrubou o Carille do Timão. Fábio Carille deixou o Maracanã com a camisa do clube, mas já não era mais o técnico do Corinthians. Comunicar a todos aí, a torcida corintiana principalmente, o Carille não é mais treinador do Corinthians, não era o que todos desejavam, mas infelizmente o futebol tem coisas e alguns fatos que aconteceram ultimamente, a gente teve que tomar essa decisão. A queda era iminente, não só pela falta de futebol do Corinthians, 8 jogos sem vencer, mas a postura do treinador nas últimas entrevistas também entrou no pacote da demissão. Vergonha. Não, eu não preciso olhar como torcedor, não. Eu tenho que olhar como comissão e ser bastante ciente daquilo. Vergonhoso. As declarações fortes minhas foi em cima de vergonha do meu trabalho. Em cima de uma coletiva, cada um direciona para onde quer. Quando eu falei de vergonha, que parece que é um time que não treina, eu tô levando para mim. Não estou falando que vergonha dos jogadores, e sim vergonha do meu trabalho, cada um direciona como quer. Ninguém distorceu as palavras do Carille. Ele falou que o time jogava, era uma vergonha ver o time do Corinthians jogar. Ele não falou, eu estou com vergonha do meu trabalho, na entrevista coletiva de sexta-feira. Então, não pode distorcer o entendimento das pessoas. À beira do campo, um treinador discreto. Carille falou pouco, quase não deu instruções. Um claro sinal de desgaste no cargo. É lógico que influencia, a imprensa falando todo dia vai cair amanhã, cai amanhã, cai amanhã, também influencia, mas foi um monte de fatores. Muitas coisas que vocês falaram aqui, outras que, felizmente, vocês não sabem que é internamente, mas teve vários motivos para chegar nesse ponto, infelizmente. Fico até chateado em algumas situações, pessoas falando que nós, jogadores, queríamos derrubar o treinador. Isso eu acho um absurdo. Eu acho que se uma pessoa faz isso, no meu ponto de vista, é uma pessoa sem caráter. Não tem um caráter de pegar, e não vejo isso no nosso grupo. Tarde de Maracanã lotado, cartazes de pedidos de gols aos montes, mas o time que joga o melhor futebol do Brasil teve muita posse de bola e poucas finalizações no começo do jogo. Tanto que as melhores chances foram do Corinthians. Diego, voltou no Júnior Urso domina, rolou mais atrás, Ramiro, bateu pra fora do gol! Era só uma falsa sensação de que o Corinthians tinha o domínio de jogo. O Flamengo precisou de apenas 1 minuto para provar isso. 43 minutos, bola enfiada pro Arrascaeta. Cássio saiu e ele marca pênalti. Bruno Henrique para fazer a cobrança do pênalti. Com fé no... Cássio fez uma grande defesa, mas o Bruno Henrique pegou o rebote. Gol!
Corinthians mal tinha dado a saída. Gerson deu um drible espetacular em Ralf e lançou Bruno Henrique. Uma cavadinha na saída do Cássio. E em 1 minuto, o Flamengo faz 2-0 no Clássico do Povo no Maracanã. Se no primeiro tempo o Flamengo fez 2 gols em 1 minuto, no segundo o time precisou de 23 segundos para ampliar o placar. Hoje tem 3 gols do Bruno Henrique. As luzes dos torcedores do Flamengo no Maracanã serviram como um sinal de alerta para o Corinthians. Era preciso tentar reagir para não tomar uma goleada histórica. Matheus Vital diminuiu. Matheus Vital cabeceia caprichosamente entre as pernas do Diego Alves. E o Flamengo não diminuiu a intensidade. Vitinho fez um golaço, o 4. As últimas 2 mudanças de Carille como treinador do Corinthians não foram por opções dele. Cássio e Fagner deixaram o campo lesionados. Os dois vão passar por exames hoje. Preocupam, assim como é preocupante a situação do time no Brasileirão. O Corinthians está em 8º, fora da zona de classificação para a Libertadores. Além de vitórias, o Corinthians vai precisar de um novo comandante. O nome eu não vou falar para especular. O que eu falar aqui, do mesmo jeito que eu falar não, que sim, vai sair 3, 4, 10 nomes amanhã. Então, vamos tentar fazer o treinador o mais rápido possível, mas sabemos que para este ano aqui já é difícil. Mas vamos tentar. Uma semana que está só começando, mas ela promete ser para os corintianos ainda mais tensa. O Corinthians vai estar de um treinador, mas com certeza não dá para trazer o treinador esta semana. Então nós vamos estudar amanhã direitinho com todo mundo lá do futebol, mas vai sair bastante gente. André, você falou de mudanças drásticas na última coletiva. Isso passa também pela diretoria de futebol? Vai ter saída na diretoria? Não sei, vamos discutir amanhã, mas vai ter mudanças drásticas. Temos que tocar a vida para frente. Mais aí? Beleza? Beleza, não tá, André Seco. Foi pênalti no primeiro lance? Não, foi nada. Eu também não achei que foi pênalti.